Fala pessoal, bom dia a todos, eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 11 de abril de 2020, sábado, Rio de Janeiro, capital. E agora são 3 horas e 20 minutos, muito bem. Tem muito tempo que eu não gravo uma aula e... na verdade eu gravei no meu canal principal, mas com outro foco. Eu estou muito ocupado com o meu canal principal, mas não esqueci este aqui. É aqui onde eu gravo minhas aulas e aqui eu deixo esse canal aqui é totalmente voltado para o ensino e para a área pedagógica, para instruções, tem aqui planos de aula e também algumas coisas relacionadas à lei de ensino eu abordo aqui. Mas muito bem, gente, vamos ao que interessa. Esta é uma dúvida, essa é a dúvida que muita gente tem. Qual que é? Se escrever senão junto ou senão separado, porque o senão ele pode ser uma conjunção alternativa, adversativa, ou ele junto. E o que acontece? Às vezes as pessoas esquecem de escrever juntos e botam separado, ou na hora de escrever senão separado, escrevem junto. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou escrever o certo? Como é que eu vou saber? Fácil, vou procurar não demorar muito. Lógico, vou tentar resumir o máximo, simplificar. Claro que eu não vou esquecer da qualidade, pelo contrário, vou procurar fazer o meu melhor para que vocês entendam. Na dúvida, pergunte, beleza? Então vamos lá, gente, vou botar o slide aqui e vamos ao que interessa. Bom, senão separado, senão junto ou senão separado. Lembrando que as duas formas estão certas, tá bom? Então você vai saber na hora de escrever, como escrever separado ou quando escrever separado ou quando escrever junto. Vamos lá. Quando usar o senão ou o senão, ou seja, vamos saber agora. Bom, o senão junto, gente, olha, quando ele tiver o significado de do contrário, caso contrário, mas sim, mas, a não ser, mais do que, mas também, falha ou defeito como substantivo, no caso. Lembrando que a primeira alternativa aqui, ó, do contrário, caso contrário, quando ele tiver esse significado, é o que você vai mais encontrar nos textos, certo? Então vamos lá, gente. E o senão separado, quando tiver significado de caso não ou quando não, tudo bem? Então vamos ao exemplo vamos começar com senão junto, tá? Bom, com os seguintes significados: do contrário, caso contrário, tá? Olha a frase aí, ó. Estudem muito, estude muito, senão ficará reprovado. Olha, estude muito, do contrário, ficará reprovado. Então esse senão é junto. Lembrando, gente, guardem bem essa primeira frase aqui, ó, que eu coloquei. Estou vendo aqui, guardem bem, porque eu vou utilizá-la no final. Vocês vão ver algumas situações que nós podemos modificar algumas coisas aqui, certo? Mas vamos frisar nesse exemplo aqui. Com o significado do contrário ou caso contrário, senão é escrito junto, tá bom? Estude muito, vírgula, senão ficará reprovado. Poderia colocar uma outra frase, poderia colocar fale mais alto, senão ninguém vai escutar. Também seria um exemplo, tá? Vamos lá. Senão com os seguintes significados, mas sim ou mas, tá? Não era atleticano nem cruzeirense, senão flamenguista. Opa! Esse senão aqui, ele tem o significado de mais sim. Então, isso aqui tem que puxar um pouquinho passagem para o meu lado, né? Não era atleticano nem cruzeirense, senão flamenguista. Então, esse senão é junto. Por quê? Porque ele tem o valor ou o significado de mais sim, tá bom? Outro exemplo aqui, com o significado de a não ser, exceto, mais do que, tá? Vamos ao primeiro exemplo aqui. Esse aqui eu coloquei duas frases. Ninguém, vírgula, senão os diretores, ou exceto, ou a não ser, tá? Eu poderia substituir esse senão pelo a não ser ou exceto, então é senão junto. Ninguém, senão os diretores, podem entrar naquela sala, tá? Um outro exemplo aqui. Elisandro não faz outra coisa senão estudar. Esse senão tem o valor de mais do que. Elisandro não faz outra coisa mais do que estudar. Eu poderia botar outra coisa aqui. Poderia. Elisandro não faz outra coisa senão trabalhar. Também é um exemplo, tá? Também funciona do mesmo jeito.
senão com significado de mas também, tá? Tem uma conjunção aditiva. O aprendizado não depende somente de quem ensina, senão do esforço do aluno. Olha só, preste atenção na frase. O aprendizado não depende somente de quem ensina, mas também do esforço do aluno. Então é um senão junto. Viu como não é muito difícil? E senão com o seguinte significado: falha, defeito como substantivo, tá? Olha, não foi encontrado um senão no texto de Alice, ou seja, não foi encontrado esse senão, tem o valor o quê? De substantivo, do caso falha, de defeito. Não foi encontrado um defeito, não foi encontrado uma falha no texto da Alice. Então é senão junto. Para quem joga um pouquinho, aqueles jogos antigos, Alice é uma personagem de Phantasy Star, tá? Então, agora vamos ao senão separado, que não é tão difícil, tá, gente? É o mais fácil, o dos mais fáceis, ó. Com o seguinte, quando tiver significado de caso não, quando não, é senão separado, certo? Vamos lá. Olha aqui, ó. Se não chegar no horário marcado, esqueça, ó. Se não chegar no horário marcado, esqueça. Ou seja, caso não chegue no horário marcado, esqueça, certo? Eu poderia colocar uma outra frase também. Poderia botar assim, se não chover, o caso não chova, se não chover, sairei à noite. Se não chover, sairei à noite. Também seria um exemplo, também poderia colocar senão separado, certo? E um outro aqui, ó. Quando ele senão pode ter o significado de quando não. Olha aqui, ó. Estudar língua portuguesa é muito difícil, senão impossível. Também é senão separado. Viu como não é aquele bicho de 7 cabeças que vocês pensam? Tá? Uma observação, tá? Uma observação aqui, ó. Olha as seguintes frases, gente. Olha só. Estude muito, senão ficará reprovado. Aquela primeira que eu usei. Se não estudar, ficará reprovado. E agora eu vou dar um nó na cabeça de alguém aí. Estude muito, senão ficará reprovado. Mas peraí, aqui tá junto? Você não falou que era junto, agora tá separado? Calma, vamos lá. Estude muito, senão ficará reprovado. Do contrário, ficará reprovado. Caso contrário, ficará reprovado. Agora, se não estudar, ou seja, caso não estude, tá? Aí se esse não aqui, porque está se referindo ao ato de estudar, ou seja, se você não estudar, tá? Caso não estude, então é junto, ficará reprovado. Agora, essa frase aqui, ó, eu peguei o mesmo exemplo, tá, gente? Porque eu poderia usar uma outra frase, mas para ficar mais fácil, eu usei o mesmo exemplo. Se tiver uma vírgula depois, tá vendo aqui, ó, esse não, se tiver uma vírgula depois, você pode colocar separado. Porque, olha só, estude muito. Veja a primeira frase, vamos comparar a primeira com a terceira. Estude muito, sem a vírgula. Estude muito, senão ficará reprovado. Ou seja, estude muito, caso contrário, ficará reprovado. Agora, quando tem uma vírgula aqui, estude muito, senão, ou seja, caso não estude, ela retoma aqui. Tem uma vírgula, ficará reprovado. Então você coloca separado. Porque se tiver uma vírgula, você pode interpretar a frase assim, ó. Estude muito, senão, ou seja, caso não estude, ou caso não estude, porque tem essa vírgula, você está retomando. Você pode colocar o que? Aí você coloca a vírgula e coloca separado. Entenderam aí? Só se tiver essa vírgula aqui. E dá para interpretar assim, tá? Aqui não. Se não tiver a vírgula, você coloca junto. Mas se tem a vírgula, dá para interpretar dessa maneira. Então, estude muito, vírgula. Aí, se não, tem uma vírgula depois do se não, separado, né? Ficará reprovado. Certo, gente? Então, voltando aqui para mim, o que acontece? Existem várias maneiras. Eu dei aqueles exemplos no final, coloquei aquelas frases ali. Eu montei para quê? Para mostrar o seguinte, porque você pode usar o senão separado e o junto para dizer a mesma coisa. Você pode usar, você conhecendo a língua portuguesa, você conhecendo o valor das expressões ou o significado que tem em cada situação, você pode expressar a mesma coisa de diversas formas. Porque a língua portuguesa ela é riquíssima, ela é uma coisa maravilhosa de você estudar. Então há várias maneiras de você falar a mesma coisa. Esqueci de outra coisa, não estava no slide, mas esqueci. Quando você tem uma conjunção integrante, que ela inicia uma oração objetiva direta, você também coloca senão separado.
tá? Por exemplo, vou ver assim, ó, quero saber se não há perigo. Quero saber se não há perigo. Quero saber isso. Quero saber se não há perigo. Então é uma conjunção integrante, é uma objetiva direta. E você vê, quero saber se não há perigo. É a maneira de você colocar também o se não separado. Esqueci de falar isso, de botar isso nos slides, mas agora eu lembrei e estou falando aqui, tá, gente? Que é outro caso para se não separado. Mas voltando ao que eu estava falando, para terminar, deixa eu ver quanto tempo tem. Tem 10 minutos, então deixa eu parar por aqui mesmo. Só falar uma coisa. Tem várias maneiras de você expressar, às vezes, a mesma coisa de formas diferentes, com palavras diferentes. Então você pode usar várias situações e dizer a mesma coisa. Você pode usar o se não junto, você pode usar o se não separado. Se você conhecer bem o valor das frases, saber como usar uma conjunção, entendeu? Saber como montar a estrutura mesmo das frases, você pode mudar, entendeu? Você pode mudar muitas coisas e não errar no texto. Então é o seguinte, estudem, tá? O segredo é estudar. Nunca fiquem só em um vídeo, porque não tem só isso aqui. Tem várias coisas. Você não aprende apenas assistindo a uma aula. Estudem, tá bom? Então, gente, quero agradecer a todos. Muito obrigado pela compreensão. Desculpa aí por não ter postado mais aulas. Estava muito ocupado, mas conforme meus afazeres, eu vou gravando mais aulas e vou ajudando. Dúvidas? Deixe nos comentários aí a sua dúvida, que se eu souber, estarei respondendo. Então um grande abraço a todos, até a próxima, sucesso e tchau, tchau.